noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui, apesar do friozinho, firmes e fortes. Eu gosto de ver a galera vindo, mesmo com frio, nos prestigiando. Vou pedir para vocês para fecharem os olhos, por favor. Vamos agradecer ao nosso Pai a permissão que nos foi dada para estar presente mais uma noite no dia de hoje. Agradecendo estar sob os cuidados da equipe espiritual desta casa, que acalma nossos pensamentos e corações, que leva aos nossos entes queridos as vibrações de amor necessárias para o restabelecimento dos mesmos. Agradecemos, Pai, por cada pensamento partilhado nessa casa, de amor, de fé, de esperança e de união. Agradecemos a todos os socorros que são prestados aqui neste grupo, tanto para encarnados quanto desencarnados. Obrigada, Joana de Ângeles, por permitir que uma equipe tão maravilhosa nos atenda em nossas necessidades físicas, espirituais e mentais. Obrigada, Pai, e pedimos humildemente para que mantenha em nós plantada a sementinha do bem, a sementinha do querer melhorar a cada dia, a sementinha do querer colocar em prática todos os aprendizados, os quais estamos todas as semanas aqui presentes para receber. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Hoje nós temos essa caixinha aqui, uma caixinha de sugestão de temas. Então, se alguém quiser ouvir sobre algum tema, né? E pega o papelzinho, a caneta aí, põe sobre o que quer ouvir, tá? Põe aí que alguém daqui que vai fazer o evangelho de terça-feira está aberto para fazer nas terças-feiras, porque no domingo nós fazemos a sequência de livros, tá? Então na terça-feira tem palestrante que vai pegar lá o tema, vai fazer, tem palestrante que vai fazer o evangelho, mas a ideia nossa é sempre pegar um tema lá. E eu peguei, há 1 ou 2 semanas atrás, eu fui lá e peguei o primeiro papelzinho que saiu. Falei, muita petulância minha, falei, vou lá, vou pegar, né? Porque a gente falar sobre o Evangelho, a gente estuda sobre o Evangelho, lê o Evangelho, lê o livro dos Espíritos, então a gente já está mais habituado com o assunto e tal, mas a gente quando pega o tema ali, e saiu assim, ó, razão. Quando 2 pessoas não chegam em um acordo. Na realidade, é uma coisa comum a todos, né? Esse não chegar a todo, a gente não chega num acordo com um ou com outro, todos nós sofremos isso, ou de uma forma intensa, ou de uma forma branda, mas todos nós sofremos. Por quê? Porque somos diferentes, né? Todo mundo aqui tem o seu peso e a sua medida diferente no pensar, no agir, no como ser, né? Faz parte dessa sala de aula aqui chamada Planeta Terra. Então vamos lá. Fui procurar o que é razão. Razão é
faculdade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar e julgar. Raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Tudo isso eu achei. Só que primeiro nós vamos começar com o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E lá no item número 8 desse capítulo, né, no subitem 8 do capítulo 14, o título é O Parentesco Corporal e o Parentesco Espiritual. Então vamos ver o que fala esse subitem. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Então não quer dizer que nós nascemos dentro de uma casa, vindo do mesmo pai e da mesma mãe, que a gente é 10 irmãos, que os 10 vão ser iguais. Eu não tive irmão, né? Eu filho único. Então, mas eu sei que os meus primos que tiveram vários irmãos, a gente sabe da diferença, a gente sabe como é que é. E podemos trazer isso aqui, dentro do grupo espírita. Todos nós aqui somos nascidos pela filosofia espírita, pelo kardecismo, mas nós temos a nossa diferença. Está vendo? Então nós processamos a mesma fé, a mesma doutrina, mas a gente tem a nossa diferença. E isso é necessário para nós, essa diferença. Essa diferença entre um e outro, ela é muito importante na nossa encarnação. É necessário. E essas diferenças nós temos entre irmãos dentro de casa, entre marido e mulher, né? Entre amigos numa sala de aula, entre amigos num jogo de futebol, entre membros do mesmo grupo. Não interessa onde a gente esteja, essa diferença é necessária. O corpo, continuando o que está no Evangelho, o corpo procede do corpo. Essa garrafa de carne vem de uma garrafa de carne, que é quem estabelece o pai e a mãe. Mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai carnal quem criou o espírito do seu filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Então o espírito do meu filho, eu tenho 2 filhos, o espírito do meu filho já existia. Eu e a Beth apenas fornecemos o quê? O invólucro carnal. Então os meus 2 filhos têm o mesmo DNA, o mesmo genes, porque procedem do mesmo pai e da mesma mãe. Porém os espíritos são diferentes, e são muito diferentes os 2. São muito diferentes. Tem um que a gente assim, ó, tem outro que a gente já vai mais assim, entendeu? Mas o que é? É cada um. É cada um. Assim como eles também têm uma maneira de lidar comigo e tem outra maneira de lidar com a mãe. Porque cada um é um, né? Então estão percebendo quando, né, não chegam a um acordo 2 pessoas, mas nós vamos indo lá. Vamos lá. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, né, pais e filhos, né, irmãos, irmãs, são mais frequentes espíritos simpáticos, unidos por relacionamento anteriores. Então, geralmente os espíritos que encarnam na mesma família, que são os nossos pais, os nossos irmãos, são espíritos simpáticos, que vêm de relacionamento, né, bem antes do que essa encarnação. Domingo mesmo nós estávamos conversando aqui na reunião mediúnica, a gente estava falando assim: gente, vocês estão pensando que nós nos unimos aqui por causa do curso do Joana de Ângeles, né, que foi o que nos uniu, que nos trouxe o estudo, e essa reunião está saindo porque nós se afinamos, conseguimos completar o curso, estamos fazendo hoje aqui? Não, isso é compromisso de saber lá de quando. Saber lá o que nós temos dívidas entre nós e saber lá quais são as dívidas que nós
esse grupo de 7, 8 que está aqui, tem com os demais que frequentam essa casa. E mesmo nós que estamos aqui, saber lá quais são as dívidas que eu tenho com vocês. Por que eu estou aqui falando de evangelho? Primeiro, que o mais doente aqui sou eu, porque eu tenho que ler, estudar, raciocinar e vir falar. E eu tenho que ouvir 2 vezes. Eu tenho que ouvir eu falando em casa, eu vim aqui ouvir. Então, o mais doente aqui sou eu. O mais devedor aqui sou eu. Mas a gente vem aqui não é porque é iluminado, não, é porque nós temos dívida, nós temos compromisso. E isso é cada um de nós. Cada um de nós temos dívida com os nossos parentes, temos compromissos com os nossos parentes e somos simpáticos aos nossos parentes, né? Somos simpáticos. O relacionamento nosso vem de lá de trás, o nosso relacionamento. Então vamos lá. Relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre, mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores. Às vezes eu não gosto do meu irmão e eu nem sei por que eu não gosto do meu irmão. A gente não tem essa antipatia. Então talvez numa encarnação passada nós tivemos atrito. Tudo bem, André? Tivemos atrito, tivemos rusgas, né? Nos desentendemos, fomos inimigos, certo? Fomos inimigos e nós reencarnamos na mesma família. Por quê? Porque nós temos que aprender a viver um com o outro, né? Puxa vida, então eu estou castigado, porque minha sogra é uma víbora, né? A gente fala assim, né? Meu cunhado não sei o quê. Porque, gente, vítima não tem ninguém. Vai pensar que você é vítima, porque não é também não. Todo mundo é algoz. Todos nós somos algozes. Todos nós prejudicamos alguém ontem e somos prejudicados. Certo? Então a gente assiste muito isso em reunião mediúnica. Às vezes, mas por que eu tenho obsessor? Não, porque ele não tacou fogo na minha casa na encarnação passada. Mas como é que começou isso? Vamos ver como é que começou isso? Hein, Radamés? Você está perseguindo o José aqui, mas viu? Quem tacou fogo primeiro na casa de quem foi? Você que tacou fogo na casa dele. E ele veio nessa encarnação passada e tacou fogo na sua. E a gente com esse negócio de revidar, de descontar, e a gente com essa coisa de justiça, a gente fica brigando há milênios. Há milênios. Fica um obsidiando o outro. Fica um perturbando o outro. Aí vem junto na mesma família, ou às vezes não são nem irmãos, vem como marido e mulher, vem como cunhado e concunhado, vem como genro e sogro, genro e sogra, né? A gente tem os atritos, mas é para a gente o quê? Aprender a conviver um com o outro. Vai conseguir numa encarnação amenizar tudo isso? Não. Mas vamos sair um pouquinho melhor. Vamos sair com menos raiva, né? Menor número de raiva, menor grau de raiva dessa. Melhorar. Crescer, progredir, é isso aí, progredir. Então às vezes podem ter espíritos que encarnam na nossa família por isso, por essas diferenças. Pode ter espíritos que encarnem na nossa família, que ele tem um pensamento totalmente contrário dessa família, mas ele precisava do choque dessa família. Ele é muito egoísta, ele precisava nascer numa família mais amorosa, para ele ter esse choque. Está muito complicado? Não? Entende? Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu sou ovelha negra da família. Todo mundo enguiça comigo. A partir do momento que todo mundo enguiça comigo, eu não sou o certo. Eu preciso me questionar vendo o que eu estou errado. E aí que entra o fator da razão. Faculdade de raciocinar, compreender,
né? Aprender. É por isso que nós temos que nos analisarmos. Porque todos nós atualmente somos peças defeituosas do conjunto. E nós precisamos tirar esse defeito para deixar o universo perfeito. E a gente se aperfeiçoar. É assim. Certo? Então são divididos por antipatias igualmente anteriores. Tinha essa antipatia anterior, que traduzem da mesma forma o seu antagonismo sobre a terra, para lhe servir de prova. Ou é prova daquele, ou tem aquele que é boníssimo, que é um espírito boníssimo, e nasce num monte de espírito rebelde. Por quê? Para ele mostrar, para ele vai ser exemplo para os irmãos dele. Ele vai ser exemplo para os pais dele. Então tudo pode ser, ou eu venho com os bons para mim aprender a ser bom, ou eu muito bom venho no meio dos ruins para mim ensinar os outros a ser bom e para mim praticar o que? A minha tolerância. Para praticar a minha tolerância, a minha paciência. Porque a gente pede paciência para Deus, mas não quer problema, né? Não é isso? Ai, Deus, dai-me paciência. Mas se der uma unha encravada, eu já brigo com todo mundo, né? Como é que eu vou exercitar a minha paciência? Dando uns tropeços, tendo umas pedras no rim aí de vez em quando. Então a gente precisa ter momentos assim ruins para a gente exercitar aquilo que a gente está pedindo, né? Me dá sabedoria. Então a gente é jogado o problemão na mão da gente para a gente saber resolver, raciocinar, ter calma. E é dessa forma que a gente vai crescendo. Mas já fomos piores do que nós somos hoje, tá? Não se assustem. Essa é a melhor encarnação nossa. Então, vejam quantos defeitos nós temos hoje, vejam como que a gente era 2, 3 encarnações atrás. Já fomos melhores, porque tudo aquilo que a gente melhora, a gente não perde, né? E graças a Deus que hoje a gente se propõe a sair de casa numa terça-feira à noite, frio, que poderia também ter tomado um prato de sopa e ficar assistindo televisão, né? Embaixo da coberta, até com o cachorro do lado, coçando a cabeça dele, né? Assim, o esquema, né? Lá em casa os cachorros assistem TV junto com a gente. Então, é dessa forma, né? Mas a gente se propõe a sair de lá para vir aqui, para ouvir um pouco, para absorver um pouquinho, né? Absorver um pouquinho do Cristo, dessa mensagem do Cristo Consolador que tanta gente fala. E a gente vai aprendendo e vamos procurar melhorar dia após dia, melhorar, não se transformar santo de uma hora para outra. Não temos estrutura para isso. Se a gente for fazer isso daí, morre louco, né? Mas vamos ser um pouquinho melhor, vamos ser um pouquinho mais claro do que nós fomos agora de manhã, entendeu? Vamos ter menos, né? Um menor número de manchas do que a gente tinha de manhã, um menor número agora de noite. E assim a gente vai, passo a passo, mas sem parar, sem sentar na beira do caminho, né? Sem essa de deixa a vida me levar. Não, eu vou levar a vida, não é a vida que vai me levar. Eu vou levar a vida. Eu vou ditar para a minha vida o que eu quero fazer, o que eu devo, eu sei o que eu devo. E todos nós temos a nossa essência, todos nós temos ideia do que nós temos que fazer, do que é certo e do que é errado. Todos nós, essa essência está dentro de nós, por piores que sejamos, por piores que sejamos. Os verdadeiros laços de família não são, pois, da consanguinidade, mas da simpatia, da comunhão de pensamento, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Todos os encarnados nesse planeta Terra são seres espirituais em construção. Todos nós, com raríssimas exceções, quando nos deparamos com algum espírito avançado em missão, que a gente vê alguns espíritos que se destacam, né? Ou seja, demonstrando por seus exemplos o caminho a seguir. E mesmo tem muito espírito avançado, iluminado, que ele vem aqui em missão e ele tem também que ter esse choque do planeta de provas e expiações. Ainda faz parte do processo de crescimento dele. Apesar de ele já ter uma moral elevada e tudo,
ainda faz parte do processo de elevação dele, de ter que passar por aqui. Jesus percorreu toda essa estrada que nós estamos conversando aqui. Jesus, ele não foi criado Cristo. Sempre eu bato nessa tecla aqui. Ele foi o quê? Ele aproveitou o tempo dele. Ele passou por tudo isso que nós estamos passando. Tá? Então ele também teve problema com sogra, com sogro, com cunhado, divergências, né, dentro de casa. Os irmãos dele na última encarnação não gostavam muito dele, tá certo? E ele foi passando por tudo isso daí, né? Assim como nós estamos passando. E um dia chegaremos até onde ele está hoje. E ele vai estar mais para frente ainda, saber lá onde ele vai estar depois. Né? Ele mesmo falou: por que me chamais de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Ele não se julgava bom. Ele não se julgava. Aquela que falaram para ele, ele estava dentro de uma casa, não sei se é de Esaú, não sei de que foi, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele falou: mas quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Por quê? Porque ele já tinha essa coisa universal, que várias encarnações ele teve, e ele teve vários pais, várias mães, vários irmãos, e ele considerava todo mundo pai, mãe dele e irmãos dele. Ele já tinha essa coisa, esse conceito do amor universal, né? Não é só aquela de só essa pessoa foi minha mãe, só essa pessoa meu pai. Sabe lá, talvez os nossos pais hoje, é a primeira vez que são nossos pais hoje nessa encarnação, talvez, a gente não sabe, mas existe simpatia, existe espíritos simpáticos, tá bom? Então vamos lá. Razão, repetindo, é a faculdade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar e julgar. Então vamos esmiuçar isso aí. Faculdade de raciocinar. Nós, pertencentes da classe huminal, já somos dotados com essa capacidade de raciocínio. É que nos difere muito dos animais, né, que a gente vê por aí, que é o raciocínio. Pois se fizermos um silêncio em nossos pensamentos, temos a capacidade de raciocinar sobre uma questão que nos atormenta ou que sobre uma situação que vivemos no momento. Então a gente consegue raciocinar o que está nos incomodando, o que está nos atormentando. Então nós temos essa capacidade. Aprender. Todos nós temos a capacidade de aprender e absorver informações novas ou complementares sobre o que já sabemos ou pensamos que sabemos, né? Porque a gente pensa que sabe, mas muita coisa a gente está redondamente enganado. Afinal, temos o raciocínio. Então, para aprender, eu tenho raciocínio de ver se realmente eu sei ou eu não sei, se eu estou sabendo tudo ou uma parte da coisa. Compreender. Pelo raciocínio que temos e pela capacidade de aprender, temos condições de compreender se a forma como estávamos pensando ou agindo estaria certo por completo ou não. Compreendemos que em alguma coisa estávamos enganados, por não dizer errados. Compreendemos que outra opinião poderá estar mais certa por completa ou poderá estar um tanto certa que venha completar a nossa opinião. Lembrando que o tema aqui, razão, que a pessoa colocou na caixinha, foi quando duas pessoas não chegam em um acordo. Então, esse compreender, esse raciocínio, esse aprender vale para os dois lados. Vale para os dois lados. Tá? Vale para os dois lados. A convivência entre duas pessoas. A convivência entre duas pessoas, eu acho que não tem a receita de bolo, que é essa aqui. Tem receita que vai pedir 2 ovos, tem receita que vai pedir 3 ovos, e tem receita que vai pedir 100 quilos de açúcar, para deixar a coisa mais doce, né? Por quê? Porque são pessoas diferentes que estão se relacionando. São opiniões diferentes. Então eu vou ter que ceder mais, ou a outra vai ter que ceder mais, e assim a gente vai exercitando.
a nossa compreensão, o nosso raciocínio, o nosso aprender e o nosso compreender. Eu compreendo, ela não consegue chegar, ele não consegue chegar nisso que eu estou hoje. Então eu preciso o quê? Baixar um pouco a minha bola. Talvez eu não esteja sabendo vender a minha ideia. Ou ela não está sabendo vender a ideia dela para com a gente. Tá? Então, viver a dois é uma arte, né? É uma arte. Esse felizes para sempre, é que nem o mesmo cara que falou assim, morreu, descansou, né? Morreu, descansou. Descansou, agora que você vai sentir a canseira, né? Então, esse viver felizes para sempre, né? A felicidade é uma coisa que nós estamos buscando e só vamos adquirir essa felicidade com o nosso crescimento espiritual. Aí nós vamos atingir a felicidade. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo fala isso, sobre a felicidade, de atingir a felicidade, somente com o nosso crescimento espiritual. Fora isso, nós temos o quê? Alegria. Alegria dura 1 hora, 2 horas, 2 dias, 1 mês, né? Uma paixonite curtinha de alguns meses e acabou. A alegria, ela é passageira, né? Ela transita, e a felicidade não. A felicidade é para sempre. Então a gente vai adquirindo a felicidade à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, crescendo moralmente. Por quê? Porque a partir do momento que a gente cresce espiritualmente, a gente vai sabendo o quê? Vai sabendo aceitar e vai sabendo dividir. Que hora que eu tenho que dividir? Que hora que eu tenho que falar? Então aquela minha impulsividade da resposta na hora acaba. De mim para outra pessoa, de outra pessoa para mim. Não interessa se nós estamos falando aqui de relacionamento de vida conjugal. Vale para tudo. Vale para tudo. Né? Em toda parte da nossa vida terrestre aqui, vale para tudo. Então a gente passa a entender, aí passa a ter a caridade de observar e a caridade de ouvir, a caridade de não apontar, a caridade de saber orientar, com essa evolução espiritual. Ponderar, ou seja, examinar com atenção e com minúcia, avaliar e apreciar. Examinando com atenção e com minúcia, iremos perceber se estamos procedendo ou opinando de forma certa, da forma correta. Talvez estejamos sim, mas estamos apresentando a questão de uma forma errada. Eu não estou sabendo vender a minha ideia. Eu não estou sabendo expor a minha ideia ou a minha opinião. Não por completa. Querendo impor, descobrimos que estamos certos, errados ou não sabemos abordar o problema de uma forma correta. E julgar. Com todas essas análises anteriores ou atitudes, teremos condições de julgar até onde estaremos certos, errados ou que forma deveremos abordar um assunto ou atitude, de que forma, quando e como. E isso só raciocinando, só aprendendo, só compreendendo, só ponderando, que a gente vai saber julgar o que a gente está fazendo, quando a gente deve fazer, como e quando, né? Lembremos que todos nós somos seres em construção. Eu já disse outro dia aqui, todos nós deveríamos andar com uma placa na cabeça escrito assim: desculpa bagunça, estamos em reforma. Todos nós. Todos nós estamos em bagunça. Pode procurar aí que dentro da gente está cheio de azulejo quebrado, piso que estourou, levantou, tinta que está caindo, pegou umidade. Todos nós temos isso aí. Então, em reforma, gente. E graças a Deus que nós estamos em reforma. Todos nós. Né? Somos uma legião de identidades. Somos uma legião. Veja quantas encarnações, quantas experiências diferentes já tivemos.
Já fomos pirata, fomos ladrão de burro, ladrão de milho, tacamos fogo nas coisas dos outros, fugimos com a mulher dos outros. Quando a gente era mulher, fugimos com os maridos das outras. Já fizemos tudo isso. Eu tenho uma vontade de matar aquele cara lá, porque aquele cara é do partido tal. Tá aflorando você ontem aí, ó. É o arquivo ruinzinho do seu HD. Como é que chama o antivírus que a gente usa? O Evangelho do Cristo. Esse é o melhor antivírus para ir limpando esse HD nosso aqui, esse espírito aqui, que carrega com raiva. Não sei o que. Estou com raiva do Douglas porque ele não falou bom dia para mim hoje lá no posto, lá não sei o que. Ele nem viu, ele estava a 1 milhão de quilômetros por hora com outros problemas, acho que queria ver eu lá, porque toda vez que ele me vê, ele vem falar comigo, né? E a gente fica com maguinha, a gente fica, sabe, com cada coisa, a gente fica criando cada larva dentro da gente com besteira, né? A mágoa é um veneno que a gente toma esperando que o vizinho morra. Essa é a mágoa, a raiva. O cara não sabe nem que eu tenho raiva dele, né? Eu com uma raiva tremenda, é ele que está sofrendo com minha raiva? Não, ele não está nem aí. É a gente que está se apodrecendo com a raiva da gente, né? Morrendo com a raiva da gente. Entende? Então, somos seres em construção. Por isso mesmo que estamos aqui, vivendo nesse planeta de provas e expiações, vivendo com diferentes ou iguais seres, com as mesmas dificuldades que nós, com maiores questionamentos ou menores questionamentos que nós, né? A gente às vezes acha que tem problema, mas quando a gente ouve o que está atrás da fila da gente no banco, a gente fala, meu Deus do céu, eu achava que eu tinha uma zica em casa, olha esse coitado, como é que está de pé isso aí? Não é verdade? Né? A gente sempre acha que a galinha do vizinho é mais gorda, a grama do jardim do vizinho é mais verde. Sempre isso daí, né? Que nem fala um amigo, porra, mas você só vê as pingas que eu tomo, mas os tomos que eu levo você não vê nenhum. E é uma verdade, pô, todos nós somos assim, né? Então é dessa forma que nós, esta escola nos ensina, essa escola, Planeta Terra, Planeta de Provas e Expiações, nos ensina por exemplos que assistimos, nos ensina por erros e acertos nossos e dos outros que cometemos. Então, todo mundo é importante para todo mundo. Eu sou importante para a humanidade com os meus erros e com os meus acertos. E os demais da humanidade são importantes para mim com os erros dele e com os acertos dele. Porque é por mostragem, gente. É por exemplo. Por exemplo. O cara que marcou, por exemplo, Jesus, ele não escreveu nada. Ele foi exemplo. Tudo que ele fez. O que ficou gravado? O que ele fez? Vá e não peques mais. Toma a tua cruz e anda. Né? E um monte de coisa que ele fez, os milagres que ele fez, que chamamos de milagres, mas são efeitos físicos que por um espírito, né, da altura dele, um espírito com Cristo, né, sabe como manipular as forças da natureza para curar um aleijado, para curar um cego, e ele não curou todo mundo, porque não era interessante para todos que ficasse sem aquela cegueira, sem aquela paralisia. Ele precisava disso. A gente precisava disso aí, né? A gente precisava ter uma deficiência maior, que é para a gente ver o valor que tem, né, a saúde, saber lá quais são as provas nossas, quais são as expiações nossas. E é nós que pedimos, tá? E é nós que pedimos, porque pela vontade de Deus, a gente não precisa vir sem um braço, porque matou meia dúzia de negros na encarnação passada. Não. Olha, como eu tirei muita vida, eu quero voltar como médico, quero voltar como enfermeiro, quero voltar como motorista de ambulância, como um socorrista.
Pode, mas nós somos tão críticos com nós, o nosso sentimento de culpa é tão grande, o sentimento de culpa nosso é tão enorme, que a gente acha que porque matou, tem que vir sem braço, né? Porque enxergou demais, tem que vir cego, sabe lá. Então a gente se pune dessa forma, mas não é vontade de Deus. Bom, se você quer isso, o livre-arbítrio é seu. Você vai passar por isso. Mas seria mais interessante se você voltasse, né? Tem o que dizem que os fundadores do Médicos Sem Fronteiras foram médicos nazistas, de campo de concentração nazistas. Mutilaram muita gente. No fim, eles voltaram como médico e fundaram o Médicos Sem Fronteiras. Olha aí. Olha o que recuperaram, o que recuperam. O que esse pessoal recupera. E a gente acha que dentro do Médicos Sem Fronteiras só tem médico. Não tem, não. Tem dentista, tem enfermeiro, tem motorista, tem nego de moto que vai, que nem os caras do iFood, entregar vacina naquela selva, naquele... Entende? Tem cara que pilota barco porque tem que atravessar rio, tem que atravessar mar, não sei o quê. Olha o quanto de gente emprega isso daí e empenha para socorrer a vida do necessitado. Então eles, né? Você acha que eles pagaram bem, vamos falar assim, né? Retribuíram bem pelo que fizeram? Lógico, né? Foram úteis à humanidade. Se viemos para um ambiente difícil, é porque temos que aprender a ceder, conviver e entender, pois todos nós ensinamos e aprendemos com erros e acertos dos outros. Aqui não existe doutores ou mestres. De uma forma ou de outra, todos nós ensinamos e aprendemos. Por mais diploma que nós temos, sempre seremos aprendizes em alguma coisa. Por menor número de diplomas que a gente tem, a gente é doutor em alguma coisa. Todos nós. A doutrina espírita nos explica isso claramente. Basta ler as obras de Kardec, que nos esclarecem muita coisa, ajudando-nos a entender o Evangelho de Jesus. Lembremos que todos nós estamos, cada um, em um grau de entendimento e evolução espiritual. Então, essa coisa de só vale a minha opinião, o outro só vale a opinião dele, nós temos que lembrar que cada um está num determinado grau. Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar é o orgulho do eu sei que você não sabe. É o orgulho do eu mando e você não manda. É o orgulho do eu sou e você não é. Então, a convivência é isso daí. É conversar, é sentar, conversar, procurar tirar as diferenças. Procurar tirar as diferenças. Sempre é isso daí. Que é mais do que os países que são inimigos, têm interesses financeiros e políticos, né, gigantescos. Os caras sentam, conversam. Pode ser que aquele acordo de paz ou aquele acordo dure 5, 6 ou 10 anos, mas durou um tempo. Pode ser que volte a ter atrito, mas depois senta e conversa. É a função do diplomata, é a função da diplomacia. Então nós temos que ser os diplomatas na nossa vida, com tudo aquilo que nós fazemos, né? Onde somos superiores em alguma questão, somos deficientes inferiores em outra questão. Isto é o que nos completa. Ensinamos e aprendemos, mas sempre exercendo a tolerância, compreensão, amizade, amor e caridade. Essa caridade de eu te compreendo, do amor do outro, você também é filho de Deus, entende? É isso daí. Nós só vamos ter ideia desse amor e caridade quando a gente tiver evoluído um pouquinho mais espiritualmente. Por enquanto a gente acha que amor é aquela coisa carnal,
A gente tem muita ideia, está muito raiz nisso ainda, e que caridade é dar uma marmita para o outro. Caridade não é só isso, não. É muito mais que isso. Além disso, é muito mais que isso. Mas a gente vai aprendendo, né? Para quem era bárbaro, né? Nós somos bárbaros, ostrogodos, visigodos. A gente era tão bárbaro que Moisés pregou para nós um Deus tribal. Se você não rezar para ele, vai dar um raio na sua cabeça. Não foi esse Deus que Moisés pregou para nós? Para sair do Egito? Era tudo um bando de louco, escravo. Então olha como nós já melhoramos. Já melhoramos bastante. Ainda tem vezes que a gente fala, não, eu não vou fazer isso porque é tal semana e tal semana é pecado. Deus vai ficar descontente. A gente ainda carrega isso, mas, gente, é milenar. Né? A gente está... Não limpa rapidinho. Nós estamos limpando o nosso HD rapidinho. E por isso que é bom a leitura do Evangelho. Porque a gente vai se alinhando, se harmonizando. Tá bom? Pessoal, eu espero que não tenha sido muito enrolado, muito confuso. Mas isso daí foi, assim, essa parte do Evangelho, e depois a outra parte foi assim, o que eu realmente achei. O que é a razão? A convivência de dois, né? Mas em casa quem tem razão sou eu. Acabou. Não é? Porque a Beth não está aqui, né? A Beth está em São Paulo, ela está longe. Tomara que ela não assista. Tá joia? Mas é assim, pessoal. E vamos lá. A vida pode ser difícil, mas ela não é impossível. Ela não é impossível. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos nesta casa hoje, nos equilibrando, nos harmonizando com a espiritualidade maior desta casa, agradecendo sempre tudo aquilo que recebemos, tudo aquilo que temos, agradecendo a paciência e o amparo dos nossos mentores espirituais, que sejam sempre iluminados, que estejam sempre conosco, que a gente sempre consiga percebê-los, que todos aqueles que não puderam estar aqui nessa noite de hoje, recebam essa energia revitalizadora do Cristo, revitalizando a matéria e o espírito, tendo a certeza de uma vida futura, tendo a certeza que por piores que sejamos, sempre estaremos amparados por Deus, por Jesus, pela espiritualidade maior. Agradecemos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus e meu Jesus. Tenhamos uma semana com muito trabalho, muita paz e muita saúde. Graças a Deus.